E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Desejo que a graça e paz do nosso Criador esteja na vida e no lar de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo, eu quero passar aqui uma mensagem rápida e direta ao ponto para a gente nunca deixar de esquecer isso e como que a gente consegue vencer esse teste que estamos inseridos, como que a gente consegue superar as adversidades em nossas vidas. A gente precisa sempre ter o entendimento de que é o seguinte: Satanás e os demônios, o reino das trevas, eles só têm poder porque as pessoas dão poder para eles. Não estou aqui jamais subestimando eles, porque muitas pessoas fazem isso como se o mal não existisse ou como se o mal não atuasse. A pessoa que realmente acredita nisso, ela está redondamente enganada, porque é só você olhar à sua volta e você vai ver o mal atuando o tempo todo e usando inúmeras pessoas para isso. Agora entenda, o mal só consegue ter toda essa atuação porque as pessoas dão muitas brechas. Não à toa que na Bíblia fala que a porta é estreita e poucos entram por ela, porque realmente a maioria das pessoas não vão adentrar pela porta estreita porque não querem seguir o caminho de renúncia e arrependimento dos pecados, que é o caminho que vai levar à salvação. Então o poder das trevas ele é muito grande nesse mundo porque as pessoas dão brechas, porque as pessoas não querem confiar e estarem sujeitas à autoridade do nosso Criador por intermédio de Yeshua, pois se tivesse tudo seria diferente. Nós só fomos destituídos da glória do Pai porque nos apartamos dos mandamentos do Pai. E do mesmo modo nós podemos ser restituídos à glória do Pai se voltarmos aos mandamentos, se voltarmos a uma vida de submissão à autoridade de Yahweh, do nosso Pai Altíssimo. Então você busque sempre ao máximo renunciar a si mesmo, negar a sua carne, para que a autoridade do Criador, que é soberana sobre tudo, esteja sobre a sua vida, para que você seja agraciado com essa graça. Todos nós estamos aqui destituídos da glória do Pai, em corpos pecaminosos. Todos nós éramos dignos da condenação, ainda somos, na verdade. Porém, nós recebemos uma chance de retornar ao lar perfeito. Mas existe uma condição, existem requisitos. Não é que você pode viver de qualquer jeito e mesmo assim você vai herdar o reino. A pessoa que vive de qualquer jeito, a pessoa que está entregue ao pecado, ela já está demonstrando a quem serve. Inclusive na palavra é dito isso, como por exemplo nesse texto aí de 1 João. Então nós estamos nesse mundo caído, o poder das trevas ainda subsiste por causa justamente dos pecados que a humanidade constantemente comete. Lá em Gênesis 3,14 é dito que a punição para a serpente seria se alimentar do pó da terra. E quando analisamos o que significa pó da terra, de onde veio o ser humano, o nosso corpo foi formado do pó da terra. E quando analisamos que a serpente não é na verdade um animal literal, mas sim o próprio Satanás, como diz as próprias escrituras, o texto está falando na verdade que a serpente, que Satanás seria punida a se alimentar da energia do ser humano. É a única forma de subsistir. Os anjos caídos, demônios, estão desconectados da fonte da vida, que é o nosso Pai Altíssimo. Ele é que detém toda a energia vital e concede a toda a sua criação. Os demônios, por se apartarem completamente do nosso Criador, decidir se rebelar eternamente a Ele, foram desconectados dessa fonte da vida. E a única forma deles subsistirem é se alimentando justamente da única fonte que os podem sustentar, que é a energia vital do ser humano, que ainda possui a centelha de vida do Criador. Só que, para os demônios conseguirem se alimentar de um ser humano, esse mesmo precisa dar legalidade, precisa dar brecha. Então nós vivemos num mundo onde a energia é muito densa, porque as pessoas, em sua maioria, vivem no pecado. E é por isso que nós temos esse sistema todo das trevas que ainda consegue subsistir. É por isso que nós temos o topo da pirâmide. É necessário que todo esse sistema, com toda essa cadeia, com toda essa engrenagem, funcione dessa maneira, para que esses seres das trevas continuem sendo supridos. E são vários meios para alimentar esses seres. Até tenho vídeos aqui no meu canal falando das grandes cidades e que elas também são uma grande fonte para alimentar esses seres. Na verdade, todo esse sistema é uma fonte para alimentar todos esses seres que precisam dessa energia.
Só que mesmo que eles consigam se alimentar da energia do pecado, eles estão se decompondo cada vez mais, até chegar num ponto que eles serão definitivamente jogados no lago de fogo e reduzidos à mera inexistência, como todos aqueles que serão condenados. No plano atemporal, eles já estão sentenciados ao lago de fogo. O nome deles já não estão no livro da vida desde a fundação do mundo. Então resta pouco tempo para eles. É por isso que nessa geração, inclusive, a gente vê as trevas atuando de uma forma mais intensa. Claro que é um plano assim de muito tempo atrás sendo executado, mas é porque eles estão tentando dar a última cartada, a última tentativa para conseguir ter algum êxito no que está por vir. Só que atemporalmente eles já estão sentenciados à condenação e não há nada que eles possam fazer para impedir isso. Então entenda, você pode sim resistir às tentações, você pode sim resistir ao pecado, basta que você tome a decisão de renunciar à sua carne, de renunciar aos seus desejos e se modelar ao máximo à vontade do nosso Criador. Buscar seguir o exemplo de Cristo, pois Ele deu o exemplo, Ele deu a solução para todos nós, e é nele que devemos refugiar em meio às angústias, quando a gente tiver vontade de pecar, sempre lembrar que Ele também, assim como nós, foi tentado em tudo, mas Ele resistiu a todas as tentações. Ele em nenhum momento deu brecha para as trevas, Ele em nenhum momento fez com que esses seres subsistissem, muito pelo contrário, só deu dor de cabeça para eles, expulsando demônios, curando enfermos, espalhando o evangelho. Ele foi aquele que sentenciou atemporalmente de forma definitiva a condenação eterna de Satanás e de todos os seus agentes. Então nunca se esqueça disso. As trevas têm poder nesse mundo? Sim. Satanás é o Deus deste século? Sim. O mundo jaz no maligno? Sim. Mas tudo isso só se deve ao fato de as pessoas darem legalidades. Os demônios não conseguem atuar sem que as pessoas deem legalidades. E é claro que eles tentam arrumar legalidade, brecha das pessoas de todas as maneiras, reprogramando suas crenças, alterando seu senso de moral. Tudo isso é meticulosamente planejado e orquestrado para que as pessoas deem brechas, porque ninguém quer ficar pecando constantemente por conta própria, porque deseja isso, mas sim porque foi condicionada a isso, e acaba que a sua natureza dual e também o seu corpo pecaminoso fala mais alto. Mas se as pessoas tivessem a consciência da seriedade do pecado, a maioria, eu creio, que não iria querer pecar. Há aqueles que sim querem ser rebeldes porque têm essa essência maligna, mas as pessoas em sua maioria não. Elas são levadas, elas são induzidas, porém mesmo assim não justifica, porque todos nós somos sim culpados de estarmos nessa condição, principalmente quando entendemos a nossa origem e o que resultou na nossa condição atual. Estamos aqui em um grande teste. Alguns podem até se perguntar, beleza, eu entendi que há legalidades, que esses seres só se alimentam das brechas que os seres humanos dão, mas por que o Criador permite tudo isso? E eu digo, porque é necessário que todos aqueles que não tomaram o partido definitivo na batalha dos céus sejam testados, e quando esse número completar e todos forem testados e todos escolherem definitivamente o lado da luz ou o lado das trevas, todos aqueles que escolherem o lado das trevas serão sentenciados de forma definitiva ao lago de fogo. E não restará mais nada que possa salvá-los. Então existe um propósito, existe um plano. Como eu falei, no atemporal tudo já está decretado. Todos esses seres já estão sentenciados. Então há um plano, há um limite que o nosso Pai Altíssimo estabeleceu. E esse limite está cada dia mais perto de se findar. Então entenda, por mais que hoje nós vejamos muitos males, hoje nós vejamos muitos problemas, tudo isso é apenas temporário. Um dia vai acabar. E só subsistirão todos aqueles que permanecerem firmes e leais na fé até o fim. Que possamos fazer parte desse grupo, que possamos ser o remanescente fiel, que mesmo em meio às piores tribulações, às maiores angústias, a gente decide confiar no Criador, confiar nessa promessa da salvação, que é para todos aqueles que praticarem a verdadeira fé, que é a emuná, sendo fiéis, sendo leais, permanecendo firmes alicerçados na rocha que nunca se abala, mesmo em meio às maiores tempestades, mesmo em meio aos maiores problemas que possam surgir na sua vida. Então eu espero que essa mensagem toque no seu coração. Comece a olhar mais para a sua volta, comece a analisar as profecias. Nós estamos vivendo nesses últimos dias.
O tempo desses seres das trevas está acabando. Mesmo que você veja esse mundo tão corrompido, esse mundo tão mau, saiba, está acabando, está próximo. A redenção se aproxima, o grande dia se aproxima e tudo será exposto à luz. Nós teremos plena consciência do porquê de tudo isso. Aqui nós vemos apenas em parte como espelho, mas um dia veremos tudo de uma forma muito clara, a realidade essencialmente como ela é. Então que possamos ser aptos para sermos contados como grupo fiel, como aqueles que reinarão eternamente com o nosso Criador e com o nosso irmão mais velho. Mas é isso, meus irmãos, eu espero que essa mensagem venha tocar no seu coração e se você sentir de compartilhar, eu agradeço muito e desejo que o Eterno venha abençoar grandemente a vida de cada um. Shalom a todos.